5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo também, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual. Tudo que saiu da boca de Jesus tem relevância para nós. Por isso queremos pedir que Teu Espírito Santo nos conduza ao cerne dessa mensagem, e que Tu nos assistas agora, para que tenhamos, ó Deus, o coração aberto, o espírito pronto, para ser edificados por essa palavra, ou desafiados por essa palavra, e que no fundo ela produza em nós quebrantamento. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós oramos. Amém. Como temos lidado com o reino de Deus? É nosso tema. Queridos, o reino de Deus chegou até nós como realidade presente, ou como uma realidade no íntimo, como uma realidade vindoura em Jesus Cristo. Mas nós corremos o risco de perdermos de vista o reino que é de Deus, numa atitude de usurpação, achando às vezes que somos donos desse reino, também negando frutos esperados pelo Senhor desse reino, ou rejeitando aquilo que vem da parte do dono desse reino, perdendo a oportunidade que nos é dado a vida de sinalizar esse reino, onde quer que estivermos, matando ou rejeitando o Senhor do reino, a saber, Jesus.
E todos aqueles que assim procedem, diz a palavra, que não ficarão isentos do juízo e da disciplina de Deus. Então, querido, Jesus conta essa parábola exatamente para nos exortar com relação à maneira como lidamos com o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus coloca em nossas mãos as possibilidades do reino. Verso 33, Jesus contou essa parábola em que um agricultor plantou uma vinha com muitas videiras, uva, uma grande plantação, cercou a plantação, fez um tanque. Esse lagar é um tanque para espremer as uvas. E edificou uma torre de vigilância, e depois de toda a estrutura montada, ele arrendou a uns lavradores, confiou nos arrendatários e saiu de viagem para um lugar distante. E aqui, irmãos, reside a grande oportunidade, a grande possibilidade desses arrendatários produzirem muito fruto, se beneficiando dessa vinha, mas sem se esquecerem que essa vinha tem um dono que espera ser reconhecido como tal. Assim foi que Deus confiou a mensagem dele, o reino dele, a palavra dele a homens e mulheres de Israel, mas eles perderam a oportunidade. Como veremos adiante, isso nos alerta, irmãos, para o fato de que as oportunidades podem ser perdidas para sempre. Por exemplo, aquilo que não realizei quando podia, agora já não tenho mais tempo para realizar, não tenho mais energia, quem sabe motivação para realizar. Por exemplo, uma pessoa que teve um chamado para o ministério ou para missões na juventude, declinou esse chamado, passado um tempo, ela não pode mais responder por forças circunstanciais, a oportunidade passou. Segundo lugar, irmãos, Deus espera encontrar em nós frutos como consequência da boa administração dessas possibilidades e oportunidades que temos no reino. Verso 34 diz: quando chegou a época da colheita, quando tinham que pagar o primeiro aluguel do arrendamento, o dono da vinha enviou seus empregados aos arrendatários para receber a parte do lucro combinado em contrato, que é comum. Ou seja, Deus esperava frutos de Israel. Mas Israel tornou-se uma videira brava, como diz a palavra. Servo após servo foram a Israel procurando frutos e acabaram sendo despedidos vazios. Profeta após profeta foram enviados a eles, mas em vão. Milagre após milagre foram operados entre eles sem nenhum resultado. Eles só tinham folhas, eles não tinham frutos, como vimos na outra parábola. Assim, irmãos, Deus espera encontrar frutos em nós. Amém, queridos? Nós, como súditos desse reino, precisamos afirmar: Jesus, coma do fruto da tua vinha, da vinha que o Senhor me deu para cuidar. Coma do fruto da minha vida colocada no altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Colha do fruto da minha semeadura feita em fé. Que encontres em mim muitos frutos, que eu esteja cheio de alegria, de paz, de bondade, de
de benignidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade, e que as manifestações dessas virtudes que me assemelham a Jesus sejam o meu fruto para ti. E que eu não me apresente a ti de mãos vazias por errar o alvo da vida, não. Mas que a minha vida frutifique para sempre, para a glória do teu nome. Eu quero ser um instrumento da tua justiça. Eu quero ser um canal da tua bênção. Eu quero ser um vaso de honra em tua casa. Que eu possa multiplicar tudo que de bom tenho recebido do Senhor para a sua glória. É isso que Deus espera, irmãos, de cada um de nós, amém? Terceiro lugar, corremos o risco de rejeitar aquilo que vem da parte de Deus como maneira de usurpar seu reino. Verso 35, os arrendatários, em vez de pagarem o que era devido, apoderaram-se dos representantes do dono da vinha, agarraram o primeiro e espancaram. O segundo foi assassinado. O terceiro foi apedrejado. Quem sabe tenha sido o último sobrevivente que voltou para contar a história. Irmãos, ao longo dos séculos, Deus mandou os seus profetas para falarem à nação de Israel, mas eles rejeitaram a mensagem, perseguiram e mataram os mensageiros. Eles já tinham permitido que João Batista fosse morto, mas em breve eles mesmos iriam clamar pela morte do Filho de Deus. Verso 36, diz que houve um hiato, o dono da vinha ficou sem saber notícias dos seus emissários, então decidiu enviar um maior número de empregados, gente sincera, para com os interesses dele, mas eles receberam o mesmo tratamento. Não importava quantos ele enviasse, todos eram tratados com a mesma violência, uma verdadeira chacina. Com isso, Jesus está dizendo: vocês são maus, vocês não respeitam os profetas. Cada um dos que foram enviados pregando a palavra, entregando a mensagem do dono da vida, vocês mataram. Isso significa, irmãos, que se pode rejeitar, perseguir e matar aquilo que vem da parte de Deus para o nosso bem, só porque contraria nossas expectativas, aquilo que aponta para o nosso pecado e propõe mudança de vida. Verso 37, diz que já sem esperanças, o dono da vinha decidiu enviar seu filho pensando: meu filho eles vão respeitar. Finalmente, irmãos, Deus enviou seu filho, mas eles não o receberam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso inclui a mim e a você que não somos judeus. Verso 38 diz: mas quando os arrendatários viram o filho do fazendeiro, eles esfregaram a mão assim, cheios de cobiça, dizendo: oba! É o herdeiro! Vamos matá-lo e vamos ficar com a sua herança. E decidiram que era a hora certa de matar Jesus, antes que fosse tarde demais, pois viam que se o deixassem vivo, poderiam perder o único poder que tinham, que vinha da força do Império Romano que lhes dava, concedendo que eles tivessem grande poder sobre o povo.
E Jesus questionava tudo isso. Ou seja, irmãos, eles eram usurpadores da vinha de Deus. Assim é, irmãos, que a religião se sente dona de tudo que concerne a Deus a tal ponto de que nem mesmo Deus pode fazer intervenções nela. E mais, estou falando da religião no sentido pejorativo. Ela ama tanto a sua própria posição que qualquer coisa, mesmo que seja Jesus em pessoa, jamais terá da parte dela a disposição de abrir mão dos seus supostos poderes e direitos de representação. Isso é tomar posse da vinha de Deus. Verso 39 diz: então o agarraram e o jogaram para fora da vinha e o mataram. Irmãos, considerando que é Jesus contando a história e ele ainda está vivo, essa é uma parábola profética do que aconteceria com ele. Foi isso que a religião de Israel fez. Eles se sentiram donos da vinha, donos da revelação, donos da palavra, como eles assim supunham, e qualquer que fosse o profeta, só tinha espaço se falasse o que queriam ouvir. Assim tomaram a vinha e se manifestaram como representantes do dono da vinha, representantes de Deus, e assim se apropriaram indebitamente do que não lhes pertencia, tomando posse do que não era deles, numa verdadeira usurpação. Por isso, eles queriam matar Jesus. Irmãos, entenderam? Assim como há daqueles que assassinam a palavra, o evangelho, eles sepultam o ensino de Jesus, eles não remetem os frutos e se apresentam ao mundo como representantes de Deus. Foi assim nos dias de Jesus e é assim ainda entre nós, irmãos. O lugar onde mais se tenta matar Jesus é em nós mesmos. Quando não se aceita a prevalência do evangelho sobre a vida. Ao contrário, quando se estabelece domínio sobre a própria existência, quando a atitude é determinada por esse espírito religioso. Sim, são aqueles que matam o que é verdade e contra ela estabelecem as suas falsas verdades e justiças próprias no coração. E quando é que as pessoas correm o risco de se sentirem donas da vinha? Você já se sentiu dono do reino? Ou da vinha? Você já se apropriou da vinha do Senhor alguma vez? Talvez você esteja pensando, pastor, acho que não. Quando começamos a tomar o lugar de Deus, quando passamos a exigir das pessoas mais do que Deus exige, quando estabelecemos normas, regras, tradições para colocarmos como cangas sobre os outros, decidir sobre a vida dos outros sem anuência de Deus, quando usamos mecanismos de controle e manipulação das pessoas em nome de Deus, quando nos sentimos donos das pessoas que lideramos, se elas lerem nossas cartilhas e se tornarem a nossa imagem e semelhança, são bem-vindas sempre. Mas se destoarem, ainda que para serem coerentes com o evangelho, reconhecendo que o dono da vinha é Deus, serão colocadas de lado. Ficamos com ciúmes de Deus. Como é que você pode amar mais a Deus do que a mim?
considerar mais a Deus do que a mim. Isso é um processo inconsciente, irmãos. E assim vão tomando o lugar do dono da vinha, como disse, com essas regras, meticulosidades, focando naquilo que é periférico, perdendo de vista aquilo que é essencial, comprometendo a liberdade de cada um que cada um de per si deveria ter diante de Deus. Há daqueles que querem matar Jesus para os outros, especialmente quando Jesus se manifesta com graça, com a qual eles não concordam. No lugar de Deus fariam diferente. Nos dias de Jesus eles o mataram. Nos dias de hoje isso tem a ver com matar o evangelho da graça e da liberdade em Cristo, com um legalismo que concede poder de controlar os outros como se fossem Deus. Estou vacinando você, viu? Contra o legalismo. E mais, quanta vez Jesus é tirado da cena e acabamos sendo traídos pelas nossas expressões possessivas. Minha igreja, meu povo, as minhas ovelhas, o meu ministério, os meus liderados, seu coisa nenhuma. Jesus falou, eles são teus. E o Senhor me confiou para cuidar. Essa tem que ser a nossa consciência, irmãos. Percebe como tudo é falado não na perspectiva do serviço, mas da propriedade, do domínio, é meu, meu, meu. Eu gosto da expressão, quando se pergunta onde que a pessoa exerce o ministério, ou é pastor, ela fala assim, a igreja onde eu sirvo, em que sirvo, porque não é dela coisa nenhuma, irmãos. E há arrendatários que chegaram piedosos, dizendo que amavam a Deus, queriam servi-lo. Depois de um tempo você volta lá e eles já estão proprietários da vinha. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus é o dono da vinha. E quando Jesus se nos apresenta, o que nós devemos dizer a Ele, ao invés de matá-lo, no coração ou para as pessoas, dizer, Jesus vem, pode entrar, tudo que tenho, só tenho porque o Senhor me deu, eu declaro teu senhorio sobre a minha vida, eu quero te servir, fazer a tua vontade, quero me entregar no teu altar, para que tu possas me usar, para o louvor da tua glória, conta comigo, Jesus, que quiseres fazer neste lugar, nessa terra, passes por mim, eu quero pulsar com o teu coração, quero ser portador e mensageiro do teu evangelho, eu quero ser o que tu queres que eu seja, eu quero fazer o que tu queres que eu faça, eu quero ir onde tu queres que eu vá, a vinha é tua, sou teu servo, Deus me deu a vida, saúde, habilidades, dons, talentos, bens, tempo para viver, oportunidades. Eu só administro isso tudo. Eu sou dispenseiro, eu sou mordomo. Esse deve ser o espírito para a gente lidar bem com o reino que é de Deus. Amém, queridos? Quarto lugar, quando rejeitamos o que vem da parte de Deus, o reino de Deus morre em nós. E é dado a outros que administrarão melhor essas oportunidades e possibilidades, inclusive devolvendo frutos. Verso 40 tem uma pergunta. Digam-me uma coisa. Jesus está falando a religiosos. Quando o fazendeiro, senhor da vinha, voltar, o que acham que ele vai fazer com esses lavradores maus? Arrendatários perversos que se fizeram representantes do reino de Deus no mundo, sem Deus e contra Deus, contra o evangelho, contra o Filho de Deus, contra os profetas de Deus, contra a palavra de Deus. O que vocês acham que vai acontecer com eles quando chegar a hora de ficar cara a cara com o Eterno, seja pela morte que lhes ceife, seja porque o Senhor lhes volte? Que vocês acham
que acontecerão a essas pessoas que estão tratando a vinha de Deus assim? Eles respondem no verso 41, bem, se eu bem conheço os conselhos de Deus, Ele fará perecer esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora e que reverterão os frutos no seu devido tempo, porque é o que se espera. Irmãos, a oportunidade de Israel cessou e aos gentios foi aberta a porta da graça. Israel rejeitou o tempo da sua visitação, rejeitou aquele que poderia resgatá-los e perderam a oportunidade. E toda vez que alguém se entrega a esse espírito, o reino de Deus morre aqui dentro, irmãos. Porque o reino de Deus, diz a palavra, ele é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é dinheiro, não são eventos, não é festa pública, não é banquete, não é prosperidade, não é comida, nem bebida. Esses reinos são reinos desse mundo, medidos por comida, por bebida, por festas, por caprichos realizados, por prosperidade materiais. Esse é o reino dos homens, são reinos deste mundo. O reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Quinto lugar, todo aquele que em vez de se arrepender, se quebrantar, se rebela, será quebrado sem que haja cura, é o que diz Provérbios. Verso 42, Jesus respondeu, e vocês podem confirmar as Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram é agora a principal. A pedra de esquina, a pedra de toque. Isso será a obra de Deus e será maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está citando, irmãos, o Salmo 118, verso 22 e 23, dizendo que que ele seria a pedra certa, a pedra adequada, a pedra perfeita, que foi rejeitada pelos construtores, esses religiosos, mas Deus o colocou como pedra de esquina, pedra de referência, um balizamento para a construção, pedra essa que se tira, cai tudo. Os construtores, como disse, é uma alusão aos líderes da religião que acham que eles é que estão construindo a obra de Deus, mas a pedra de esquina está sendo desprezada. É como se ele estivesse dizendo, vocês querem construir uma vinha sem o Espírito Santo, sem a presença do Filho do Dono, sem os profetas, sem as profecias da verdade, vocês que quiseram erigir um negócio em nome de Deus e sem Deus. Cuidado! Porque, irmãos, quanta obra chamada de Deus existe, onde Jesus não tem lugar. Jesus não é referência de nada, só serve como um nome para batizar aquela construção, para ficar na porta, na fachada, mas ele mesmo tem pouco a ver com aquela edificação, aquela obra que usa o nome dele, mas pertence a outro. Verso 43, ele diz assim, será com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a outras pessoas que viverão plenamente a vida do reino de Deus. Ou seja, o dono da vinha passará para outros, posto que vocês religiosos perderam a consciência acerca de quem é o Senhor da vinha. Então ele moverá o Espírito em outra direção.
Agora o reino de Deus está em pessoas que encarnam o evangelho com simplicidade, que vivem com pureza e amam com genuinidade, e vivem com justiça, paz e alegria sincera do Espírito Santo. O reino de Deus foi tirado e foi entregue a um povo simples, muitas vezes nem percebidos, e que estão entregando fruto genuíno do reino ao dono da vinha com pureza e alegria. E com privilégio entregam a ele tudo o que está sendo produzido e realizado em nome dele, para a glória dele. O reino de Deus foi entregue a outros que tinham compromisso de produzir fruto, de entregar o fruto, dando honra e glória ao dono da vinha. Ele fez isso, irmãos, com os judeus lá atrás, passou a vinha a outros, aos Pedros, aos Joões, aos Tiagos, aos Paulos, que não tinham nada a ver, de acordo com a aristocracia religiosa de Israel, como sendo os possíveis eleitos de Deus para essa tarefa, e surpreendeu. Foi assim que ele determinou entregar aos plebeus da Galileia, que nada sabiam do reino, quase nada, entregou e confiou a eles a simplicidade do reino. Verso 44 diz: quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado, vai virar pó. E aí Jesus diz a esses que se sentem donos do reino: todo que cair sobre essa pedra de esquina que foi rejeitada, sobre a verdade do evangelho, vai ficar em pedaços. Vocês serão despedaçados, e isso é sério. Porque eles são aqueles que rejeitam a rocha, rejeitam a pedra, rejeitam a palavra, se suicidam contra a verdade, porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade, diz as Escrituras. E aquele sobre quem essa pedra do evangelho cair vai virar pó. Ou seja, vocês não têm chance, não brinquem com isso. Percebam que o melhor cenário é se despedaçar, e o pior é virar pó. Que Deus nos salve, irmãos, dessas duas perspectivas. Verso 45, a realidade de Jesus está contando uma breve história de Israel. Dentre os presentes, ouvindo essa parábola, estavam os principais sacerdotes e fariseus, que entenderam que o recado era para eles. E aí? Eles se converteram? Eles se quebrantaram? Não. Isso é que é terrível, irmãos. Eles entenderam, mas não quiseram. Veja que não está ao nível do entendimento. E o trágico é saber que eles, entendendo tudo, nada fazendo a respeito, estavam sendo alvo do juízo final estabelecido. Como diz João, o machado é colocado à raiz da árvore. Interpretaram corretamente a parábola, mas não se dispuseram a obedecer Jesus. Ao contrário, endureceram ainda mais o coração, buscando uma forma de eliminar Jesus. Irmãos, isso que é rebelião, não? Isso que é obstinação de vontade. Esse episódio ensina, irmãos, que o conhecimento e convicção apenas não podem salvar. Não adianta crer e não fazer nada a respeito do que se crê.
Não adianta nada entender e não se fazer nada a respeito daquilo que se entende. É perfeitamente possível saber que estamos errados e ainda assim permanecer obstinadamente agarrados ao nosso pecado e perecer miseravelmente. Eles eram indesculpáveis, sabiam o que deveriam fazer, se arrependerem, se quebrantarem. Como eu disse, aquele que é repreendido muitas vezes endurece a cerviz, que é isso aqui, não é? Empina o nariz, será um dia quebrado, sem que haja cura. Essa é a disciplina e o juízo de Deus. Verso 46, por isso queriam prender Jesus, mas receosos da opinião pública, recuaram, pois muitos os consideravam um profeta de Deus. Então, só não fizeram contra ele o que eles mesmos tinham contado, o que ele mesmo, tinha contado na parábola, que era pegá-lo, apedrejá-lo, matá-lo, naquela mesma hora. Só não fizeram porque ficaram com medo de serem linchados pelo povo, porque as multidões o consideravam um profeta. E eles disseram, agora não. Amém, queridos? Como é que você está lidando com o reino de Deus? Qual é a tua visão do reino? É muito importante, queridos, porque a compreensão desses princípios que eu mencionei aos irmãos vai legitimar a nossa motivação na atuação dentro do reino de Deus. Amém, queridos? Curve sua cabeça então, feche o seu olho. Senhor Deus, tivemos ciência de que o Senhor colocou em nossas mãos possibilidades do reino. O Senhor nos concede dons, talentos, habilidades, tempo, recursos, oportunidades de, com a vida no altar como um sacrifício vivo, produzindo vida, santo, separado, exclusivo, agradável ao Senhor, apresentar nosso culto ou nosso fruto. Queremos pedir que Tu nos ajude, que Tu nos abençoes, que Tu nos capacites. Ó Deus, que Tu quebres toda vontade obstinada do nosso coração, toda preguiça espiritual, toda negligência com relação àquilo que Tens colocado em nossa mão, para que possamos administrar a parte que nos cabe, aproveitar as oportunidades com os talentos concedidos pelo Senhor, que não sejamos daqueles que enterram com a desculpa de que o Senhor é rigoroso, não. Estejamos entre aqueles que multiplicam, que dividem a vida, que compartilham a fé, que se deixam usar por Ti, se deixam tratar por Ti, para serem instrumentos da Tua justiça, vasos de honra em Tua casa, para serem canais de bênção em Tuas mãos. Por isso nós estamos aqui, terminando esse ano, com perspectivas de oportunidade, que é o futuro, para nos apresentar de forma diferente, Deus. Temos aprendido, Deus, nesse tempo pandêmico, os verdadeiros valores da vida. Temos aprendido que não podemos perder as oportunidades quando aparecem em nossa vida, sem o risco de nostalgicamente na frente olharmos para trás e perguntar: que fiz da minha vida? Que fiz do potencial que Deus me deu? Que fiz do meu chamado? Que fiz do meu ministério? Então nós estamos hoje aqui para clamar por misericórdia, Verdade, Senhor. Deus. Para pedir: Deus, não permitas que
percamos o alvo da vida. Amém. Não permitas, ó Deus, que nos envolvamos com coisas periféricas e percamos de vista aquilo que é essencial, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu chamado, aquilo que é o teu propósito para cada um de nós. Livra-nos das distrações do mundo. A tua palavra diz que aquele que põe a mão no arado não olha para o lado, não olha para trás, mas segue, Deus, num caminho sem volta. Entendemos aqui que fomos salvos para multiplicar, para frutificar, que haja frutuosidade na nossa vida, que estejamos conectados na videira verdadeira, para receber dela a seiva, para produzirmos frutos para a honra e glória do teu nome, fruto de caráter, fruto de vidas rendidas em tuas mãos, fruto de um pastoreio, de vidas que precisam crescer na fé. É que não caiamos na loucura de rejeitar aquilo que vem da sua parte, como maneira de usurpar o que pertence a ti. Livra-nos da vanglória, Senhor. Livra-nos da motivação errada para agir no teu reino. Que não nos esqueçamos nunca que tu és o dono da vinha, tu és o dono do reino, e nós temos a quem prestar conta. A motivação é fazer a tua vontade, é produzir a tua glória, meu Deus. Não queremos nos esquecer nunca que o reino é teu. É verdade, Deus. Para que essas oportunidades não sejam tiradas de nós e dadas a outros, por causa da nossa negligência. Em nome de Jesus. Queremos nos arrepender diante dessa palavra. Queremos nos quebrantar com relação àquilo que está fora dos propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Recebe a nossa vida. Recebe, Deus, nosso tempo, nosso talento, Amém, Jesus. nossa habilidade. Recebe nossos dons, o exercício deles, nossa família, Jesus. a responsabilidade que temos com os nossos filhos. Recebe em nome de Jesus, Pai. Declaramos o teu senhorio sobre a nossa vida, e assim queremos caminhar rendidos ao Senhor, promovendo a tua glória, em nome de Jesus e para a glória dele. Aleluia. Amém.